Mateus, capítulo 16. Nós estamos, irmãos, hoje é o nosso culto, de comemoração do Natal. Domingo que vem, certamente nós teremos muita coisa relativa ao Natal também dentro do culto, apesar de não participações especiais, com peça teatral, estamos fazendo hoje, porque no dia de Natal alguns irmãos viajam, e fica um pouco difícil a gente fazer aqui. Mas nós estamos hoje, então, esse é o nosso culto em comemoração ao Natal, e seria, irmãos, normal a gente trazer uma mensagem para os irmãos, pastor, trazer uma mensagem para os irmãos que falasse do nascimento de Jesus. Entretanto, não vou fazer isso. Não estarei trazendo uma mensagem que fala acerca do nascimento de Jesus, mas estarei trazendo para os irmãos uma mensagem que fala para nós também, podemos dizer assim, que fala para nós acerca daquilo que nos faz lembrar, daquilo que Jesus veio para fazer entre nós. E o que Jesus veio, irmãos, para fazer, nós podemos dizer, ele veio para estabelecer a sua igreja. Porque todos aqueles que vão sendo salvos através do Evangelho, da pregação do Evangelho, que vão sendo tocados por Jesus, vão chegando à fé, vão sendo salvos, eles vão sendo inseridos na igreja, no contexto da igreja. E então Jesus veio para isso, podemos assim dizer, veio para estabelecer a sua igreja, e depois ele vai levar para poder estar juntamente consigo na glória. Nós temos, irmãos, nos evangelhos, duas parábolas muito importantes. Aliás, todas as parábolas que Jesus contou são importantes, mas essas duas são bem interessantes, porque Jesus fala sobre um campo onde há um grande tesouro, um campo onde está enterrado uma pérola de grande valor, e alguém descobrindo que nesse campo está enterrado um grande tesouro, que nesse campo está enterrado uma pérola de grande valor, ele vai, compra tudo, vende tudo quanto tem, compra aquele campo, não por causa do campo em si, mas por causa do tesouro que tem ali, da pérola que tem ali enterrada. É isso que lhe interessa. O campo, na verdade, lhe interessa apenas em parte. O que lhe interessa mesmo, o que ele vai extrair mesmo, o que ele vai tomar para si mesmo, é aquele tesouro, é aquela pérola de grande valor. Uma das aplicações, irmãos, que se faz desta parábola, dessas parábolas, é que esse campo é o mundo que nós estamos vivendo. E o tesouro, ou a pérola de grande valor que está enterrada nesse campo, é a igreja. E Jesus é aquele que compra o mundo, que com o seu sangue então, derramado lá na cruz do Calvário, ele compra o mundo, todo mundo, ele dá, ele paga o preço pelo mundo inteiro, mas ele vai tomar para si só o tesouro, ou a pérola de grande valor. E esse tesouro, essa pérola de grande valor, é a igreja dele, sua igreja, que ele veio para estabelecer, e que ele está estabelecendo, da qual você pode fazer parte. Talvez já faça, mas se ainda não faz, pode vir a fazer. Então nós vamos pensar, irmãos, sobre isso hoje. O que é a igreja? Duas perguntas. Primeira, o que é a igreja? E a segunda pergunta é, você faz parte dela, ou você é parte dela, da igreja? E ao se tratar, irmãos, de um assunto como esse, eu creio que um bom texto para nós lermos, pedir para os irmãos abrirem, logo de início é Mateus, capítulo 16, então, versos 13 até o verso 18. Versos 13 a 18. Os irmãos já estão com as suas Bíblias abertas, eu leio, os irmãos me acompanhem aí das suas Bíblias. Diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou
E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue quem me revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que não é Pedro, mas a declaração que ele fez acerca de Jesus, tu és o Cristo, né? Ou o próprio Cristo, a pedra, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, irmãos, esse é um bom texto, já que nós vamos falar sobre a igreja. E Jesus está aqui já anunciando aos seus discípulos que ele estaria edificando a sua igreja. Agora, há outros textos também, não é só esse, outros textos cuja leitura também é importante. Eu quero citar 3 para os irmãos, que mostram que Cristo morreu pela igreja, que Cristo veio a esse mundo para resgatar a igreja. Agora, é certo pensarmos que Cristo morreu por todos, o fato de morrer por todos. É certo que a morte de Cristo, ela é suficiente e pode ser vicária ou substituta para todos o mundo. Mas é certo também que ela só tem valor real para a igreja. É certo, irmãos, que Cristo veio buscar e salvar o perdido, e que esse perdido, enquanto nesta situação, de modo algum faz parte da igreja, ainda que o seu nome esteja no rol de membros de uma igreja local. Mas é certo também que, a partir do momento em que ele se converte, automaticamente é inserido no corpo de Cristo, que é a igreja. Nós vamos aos textos, 3, né, que eu falei para os irmãos. Atos 20, 28, irmãos, lemos assim: olhai por vós, por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Jesus veio para resgatar a igreja, ou para resgatar pessoas que depois se constituiriam em a igreja. Efésios 5, 23 diz: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Ele veio para formar o corpo, para formar o seu corpo, e ele morreu para salvar esse corpo, a igreja. Efésios 5, 25: vós maridos amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, irmãos, Cristo morreu pela igreja. Cristo derramou o seu próprio sangue para resgatar a igreja. Mas o que é a igreja? A gente precisa pensar. O que é esta igreja sobre a qual nós lemos na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, e que tem tanto valor para Deus? Será que a nossa concepção de igreja, será que a sua concepção de igreja está correta? Será que você não tem vivido enganado acerca do que é a igreja? E mais ainda, será que você realmente faz parte da igreja como ela é concebida biblicamente? São questões importantes para nós estarmos pensando. É importante nós entendermos bem essas coisas, irmãos, para que nós tenhamos um referencial correto para nos analisarmos a nós mesmos e não corrermos o risco de permanecermos em uma situação de auto-engano até ser tarde demais. Então vamos pensar sobre isso. O que é a igreja e você é parte da igreja? Primeiramente, irmãos, vamos pensar sobre o que é a igreja. O autor do livro, não vou dizer o nome dele, eu posso errar o nome dele aqui, né? Lembram disso? Mas ele é autor do livro Palestras em Teologia Sistemática. Nesse livro, esse autor,
Quando ele fala sobre a igreja, dentro ali da teologia sistemática, ele começa dizendo que a igreja não é. Às vezes as pessoas que escrevem, que desenvolvem teses, eles gostam de fazer isso, né? Começa o que é determinada coisa. Primeiro eles começam dizendo o que não é, mas depois não chegar à conclusão do que é. E esse autor, ele, ao falar sobre a igreja, ele começa dizendo que ela não é. E dentre o que ele diz não ser a igreja, irmãos, eu destaco para nós hoje uma afirmação apenas, porque se encaixa ao contexto, se encaixa aquilo que estou querendo passar para os irmãos hoje, nessa noite. Ele diz que a igreja não é uma denominação. E é uma verdade isso. A igreja não é uma denominação. E faz-se muito importante, irmãos, é extremamente importante nós dizermos isso hoje. É muito importante nós enfatizarmos que nós não encontramos em lugar nenhum da Bíblia base para afirmar que a igreja seja uma denominação, ou, dizendo de forma talvez até mais fácil de entender, uma denominação, seja ela qual for, não tem base bíblica para dizer que ela é a igreja, ou que essa denominação é a igreja do Senhor Jesus. Seja essa denominação católica, seja a denominação episcopal, anglicana, presbiteriana, assembleiana, cristã do Brasil, ou até mesmo batista, que somos nós. E uma denominação tem base bíblica para afirmar que ela é a igreja. Essa denominação é a igreja que o Senhor Jesus veio para fundar. E é muito importante, irmãos, nós dizermos isso aqui hoje, porque há denominações nos dias de hoje que dizem de si mesmas: aqui está a igreja verdadeira, venha para aqui, porque aqui está a igreja verdadeira. Tem denominação até que diz que se você não for batizado, e mais ainda batizado lá na igreja deles, de modo algum você vai para os céus, mesmo que você tenha recebido a Jesus pela fé no seu coração. Então é muito importante nós afirmarmos isso hoje, porque existem igrejas por aí, denominações, que dizem de si mesmos: aqui está a igreja verdadeira. E também, irmãos, é muito importante, agora no nosso caso, no nosso contexto, nós afirmarmos isso hoje, para demonstrar que nós aqui não pensamos assim. A igreja batista não é, ela pode fazer parte da igreja, mas ela não é a igreja do Senhor Jesus, enquanto que todas as outras denominações não são. Então a igreja não é uma denominação. Agora, se a igreja não é uma denominação, irmãos, então o que ela é? Aí, continuando no seu raciocínio, o autor desse livro, que citei para os irmãos, diz o seguinte: muito verdadeiramente ele diz que igreja é a totalidade das pessoas que foram verdadeiramente regeneradas por Cristo. E falando de forma local, a igreja é um grupo de pessoas verdadeiramente regeneradas por Cristo e que se reúnem em qualquer lugar. No nosso caso aqui hoje, esse lugar é o templo. Nós estamos reunidos aqui, somos a igreja de Cristo aqui, não somos a igreja de Cristo, nós somos a igreja de Cristo aqui. Espero que os irmãos entendam, né? Mas nossa realidade aqui hoje é o templo, mas poderia ser, por exemplo, uma casa. Poderíamos estar reunidos numa casa, poderíamos não ter esse templo, estarmos reunidos numa casa, poderíamos estar reunidos debaixo de uma árvore. Há muitos lugares da África, não sei se hoje, mas até algum tempo atrás, ficávamos sabendo que em muitos lugares da África eles escolhiam porque não tinham condições ainda, enquanto não tinham condições de ter um lugar, de construir um templo, eles escolhiam uma árvore bem frondosa, que fazia uma sombra bem ampla, e ali debaixo se reuniam. A igreja estava reunida ali, debaixo de uma árvore. É aqui, mas poderia ser uma casa. Poucos dias, irmãos, eu participei em um grupo de discussão virtual de uma questão de se levar ou não a ceia do Senhor na casa de um irmão impossibilitado de vir à igreja. E eu expressei ali a minha opinião, dizendo para aqueles irmãos ali, daquele grupo virtual, que
E a minha opinião lá foi de que a ceia do Senhor é para a igreja reunida. Pelo menos para nós batistas que cremos na ceia como um memorial apenas, muito importante, mas apenas um memorial, não faz sentido nós celebrarmos aqui e depois o pastor ou o diácono levar particularmente para determinado irmão que está impossibilitado. Não faz sentido isso, porque é para a igreja reunida. Agora, faz todo sentido, diz lá, se nós marcarmos um dia, então o irmão está impossibilitado, não pode vir à igreja, está lá na sua casa, então a igreja vai marcar um culto lá na casa do irmão, determinado dia estamos lá reunidos na casa do irmão e vamos celebrar a ceia do Senhor. A igreja está ali na casa do irmão, reunidos para celebrar a ceia do Senhor. Ali está a igreja, numa casa. Irmãos, a igreja é isso, um grupo de pessoas verdadeiramente regeneradas por Jesus e que se reúnem em determinado lugar para adorar a Deus. Pode ser no templo, pode ser numa casa, pode ser debaixo de uma árvore, se estivermos fazendo um retiro, pode ser num hotel fazenda por aí, né? Com bastante piscina, está ali reunido, não tem problema. John MacArthur, irmãos Júnior, ele diz algumas coisas interessantes sobre a igreja. Entre elas ele diz o seguinte: a igreja é a assembleia mais preciosa sobre a terra, uma vez que Cristo a adquiriu com o seu próprio sangue. É a assembleia, a reunião mais preciosa sobre a face da terra, porque Jesus adquiriu ela com o seu próprio sangue. Já lemos textos, não precisa nem ler o que está aqui, já lemos alguns textos que mostram isso. Também diz MacArthur que a igreja é a esfera da comunhão espiritual. E ele cita Hebreus 10, 22 a 25, onde a gente lê assim: cheguemos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir como igreja, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia. Então a igreja é a esfera da comunhão espiritual. Hoje em dia tem a tendência aí, né, o camarada querer ser crente virtual. Crente virtual não existe. A esfera da comunhão espiritual é a igreja. Não adianta você falar para mim: olha, pastor, a primeira igreja de Voz agora transmite os cultos de domingo à noite ao vivo, então eu não venho mais para a igreja, eu vou ficar lá em casa, na frente do computador, na internet, assistindo aos cultos. E a comunhão? Como fica? A igreja é a esfera da comunhão espiritual. Também MacArthur diz, irmãos, que a igreja é o lugar principal de edificação e de crescimento espirituais. É no contexto da igreja que a gente cresce, que a gente é edificado. E ele cita Efésios 4, versos 11 a 16, onde diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, no qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então Deus deu dons, Jesus Cristo nos deu dons para que nós nos edifiquemos uns aos outros. Então a igreja é o lugar principal, eleito por Cristo, eleito por Deus, para que nós cresçamos, para que nós sejamos edificados como pessoas que fazem parte do povo de Deus. Também, irmãos, diz MacArthur que a igreja é a plataforma de lançamento para a evangelização do mundo. Jesus Cristo disse para nós irmos pregarmos o evangelho em todo mundo. A partir de onde a gente vai? Qual é a plataforma de lançamento? É a igreja. É da igreja que se sai para ir ao mundo pregar o evangelho.
A igreja é o ambiente em que se desenvolve e amadurece uma liderança espiritual forte. O apóstolo Paulo, escrevendo sua segunda carta a Timóteo, ele diz assim: Timóteo, o que de mim ouviste, dentre muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim: olha, Timóteo, eu ensinei você, agora você escolhe aí homens fiéis, idôneos, ensina para eles, para que eles ensinem a outros. Eu acho que assim nasceu a faculdade teológica, né? Seminário bíblico. Então, a igreja que acontece isso, é um ambiente onde se desenvolve e amadurece uma liderança espiritual forte. Isso é MacArthur, né, dizendo. Pastor Orivaldo Pimentel Lopes Júnior, irmãos, na lição número 1 da revista Compromisso, isso nós estudamos aqui da Joé, só que é de 2001, quarto trimestre de 2001. Ele diz acerca da igreja algo muito interessante, 3 coisas. Ele diz que ela é um ajuntamento, um chamamento e um revestimento. Vamos entender isso, o que ele está querendo dizer. Primeiro, vamos pensar sobre o ajuntamento. O mais antigo sentido da palavra igreja, irmãos, é exatamente esse: ajuntamento, assembleia ou comunhão. A palavra hebraica do Antigo Testamento, que tem esse significado de ajuntamento, foi traduzida para o grego como eclésia, que significa literalmente igreja. Mas nós sabemos que nem todo ajuntamento, tanto no passado quanto no presente, era ou é um ajuntamento de pessoas que pertencem a Deus. Eu acho que ali, pelo menos isso acontece sempre, mas aqui do lado tem um ajuntamento de pessoas bebendo e jogando bocha, né, que se chama aqui. Não é um ajuntamento de pessoas que pertencem a Deus, ou pelo menos não é um ajuntamento de pessoas que estão ali para adorar a Deus, para servir a Deus, né? Vamos julgar também dizendo que não pertence a Deus. Então, para um ajuntamento ser considerado igreja, no sentido como conhecemos hoje, é preciso algo mais. E os 2 discípulos do caminho de Emaús, irmãos, a história que a gente conhece, está no Novo Testamento, depois que Jesus Cristo morreu, né? Antes ainda de se manifestar a eles, ressurreto, apesar de serem eles só 2, eles eram um ajuntamento. E eles mostram para nós o que é esse algo mais necessário para que esse ajuntamento seja uma igreja. Eles nos mostram que um ajuntamento, para ser igreja, em seu sentido espiritual, precisa ser um ajuntamento em torno da palavra de Deus. A conversa deles girava em torno da palavra de Deus. Eles estavam conversando sobre a morte, sobre a paixão de Jesus, e tentavam entender o sentido bíblico, teológico daqueles acontecimentos. Eles não estavam compreendendo muito bem, mas estavam ali conversando entre si, até que Jesus chega para esclarecer, para clarear a mente deles. Uma igreja, então, irmãos, é um ajuntamento de pessoas que estão refletindo sobre a palavra de Deus à luz do Senhor Jesus. Em segundo lugar, irmãos, segundo o raciocínio do pastor Orivaldo, a igreja é também, além de ser um ajuntamento de pessoas em torno da palavra de Deus, um chamamento. Ela só é um ajuntamento porque em torno da palavra de Deus, porque ocorreu um chamamento, né? Vamos dizer, do pastor Orivaldo. A palavra traduzida por igreja vem de um verbo que quer dizer chamar. Uma igreja, então, irmãos, é um ajuntamento de pessoas que foram chamadas por Jesus. Um dia você ouviu o Evangelho, você sentiu que precisava se render a Jesus, você se rendeu a Jesus, se converteu, você foi chamado por Jesus e passou a fazer parte da igreja. Então é um ajuntamento de pessoas chamadas por Jesus. Aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, mas é lá em Lucas 24 que está isso, eles foram chamados por Jesus para formar a sua igreja. No texto, eles são repreendidos por Jesus porque estavam custando a entender e também a crer nos acontecimentos recentes. E ouvindo esta repreensão, eles não se rebelam. Pelo contrário, eles ouvem a repreensão. E depois que os seus olhos são abertos
para reconhecerem a Jesus, então eles confessam que os seus corações ardiam enquanto ouviam falar. Por quê? Porque eles estavam sendo atraídos pela força sagrada de Jesus, atraídos por Jesus. Primeiro eles foram chamados para serem discípulos, aqueles com quem a igreja se iniciaria, e depois eles foram atraídos por Cristo. Então a igreja é um ajuntamento de pessoas que foram chamadas por Jesus e que deram ouvido a esse chamamento, aderindo à igreja não de forma simplesmente sentimental, mas também intelectual, racional, entender aquilo que Jesus estava dizendo aos seus corações. E também, irmãos, a igreja é um revestimento. É preciso que haja um ajuntamento de pessoas chamadas, mas essas pessoas precisam ser revestidas do poder do Espírito Santo. Nos versos 36 a 49 de Lucas 24, irmãos, nós vemos os discípulos reunidos, um grupo, um ajuntamento de pessoas chamadas, mas faltava, uma vez que Jesus ainda não havia ido para que o Espírito Santo viesse, faltava o revestimento do poder do Espírito. Por isso é que Jesus dá a orientação para que eles ficassem em Jerusalém, sem nada fazer, até que Jesus cumprisse a promessa que lhes fizera acerca do envio do Espírito Santo. Fossem eles então revestidos com poder. Aí vários dias depois, lá na festa do Pentecostes, aquele ajuntamento reunido conforme o chamado que Jesus lhes fizera, recebeu o revestimento do Espírito, e aí nasceu a igreja, no dia do Pentecostes. Foi assim? Nasceu a igreja? É assim. Então, irmãos, aí está. Esta é a igreja. Não é uma denominação. A igreja é um ajuntamento de pessoas chamadas por Jesus e que foram revestidas com o poder do Espírito Santo. Essa é a igreja. Aí está a igreja. Agora, a outra questão é: você é parte da igreja? E é muito importante essa questão, irmãos, porque como dissemos no início, Jesus Cristo, ele deu o seu sangue pelo mundo inteiro, por esse grande campo que é o mundo, mas o que lhe interessa, o que ele vai levar deste mundo é aquele tesouro que está enterrado, entre aspas, é aquela pérola de grande valor. E esse tesouro, essa pérola de grande valor é a igreja, esse juntamento de pessoas chamadas por ele, revestidas pelo poder do Espírito. Você é parte dessa igreja? Você faz parte dela? Note bem, irmãos, eu não estou perguntando se você já foi batizado e tem o seu nome escrito no hall de membros de uma igreja local. Não é isso que eu estou perguntando. Eu não estou perguntando se você é professor da escola bíblica dominical, não. Não estou perguntando se você é instrumentista, cantor, ministro, diácono ou até mesmo pastor. Não estou perguntando isso. Estou perguntando se você é parte, tem convicção de que é parte desta igreja, conforme concebida pelo Novo Testamento. Eu estou perguntando se você é parte desse ajuntamento de pessoas chamadas por Jesus e revestidas pelo Espírito Santo. Eu estou perguntando se você foi verdadeiramente lavado e purificado pelo sangue regenerador de Jesus e, portanto, não apenas está na igreja, mas é parte da igreja. É isso que eu estou perguntando. Muita gente que está na igreja local, não é parte da verdadeira igreja do Senhor Jesus. Não estou julgando ninguém, estou perguntando, cada um pede a si mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você, quero que você preste bem atenção. Nesta igreja verdadeira, pela qual Jesus veio, e pela qual Jesus voltará e a qual ele irá levar para junto de si, não se entra pela janela, nem entra pela porta dos fundos. Nesta igreja verdadeira só se entra pela porta da frente. Na igreja, instituição visível, essa igreja local, você pode até conseguir entrar sem ser convertido de fato, mas na igreja, organismo vivo, corpo de Cristo, só entra quem de fato se rende a Jesus pela fé. João capítulo 10, verso 9, irmão, Jesus diz assim: eu sou a porta.
se alguém entrar por mim, será salvo. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, disse Jesus. E isso significa, irmão, conforme dizia Spurgeon no ano passado, que ninguém é parte da igreja simplesmente por ter nascido no lar cristão. Entrar pela janela, entrar pela porta dos fundos, pode significar isso. Alguém achando que por ter nascido no lar cristão é parte da igreja. Mas ninguém é parte da igreja simplesmente por ter nascido no lar cristão. Obviamente que é um grande privilégio ter pais cristãos. Um grande privilégio para mim ter nascido no lar cristão. Isso pode ser uma grande vantagem, principalmente se os pais cristãos forem boas testemunhas dentro do seu lar. Entretanto, irmãos, o exemplo mais consagrado, a formação mais espiritual, não pode garantir a conversão. E sem conversão, você não pode ser de Cristo. Pode até estar no rol de membros da igreja, pode até estar fazendo alguma coisa na igreja, mas se não tem conversão, não é de Cristo. Nem o seu pai, nem a sua mãe podem ser a porta para a igreja de Cristo. Só Jesus é a porta. Ele disse: eu sou a porta. Se você tem a Jesus, tem a Cristo, então você está na sua igreja. Se você se render a Cristo, então você será membro dessa comunidade, seus eleitos, seus redimidos. Entretanto, você nunca será simplesmente porque um dia foi batizado e nasceu lá cristão. Você tentar entrar pela janela ou pela porta dos fundos, não consegue. Na igreja, organização visível você pode até conseguir, mas na igreja, organismo vivo, corpo de Cristo, não. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, disse Jesus, irmãos. Isso significa também, né, conforme já deixei até subentendido anteriormente, que ninguém se torna parte da igreja, organismo vivo, corpo de Cristo, simplesmente pelo fato de ter sido admitido na igreja, instituição visível. Aliás, Spurgeon dizia no passado, isso é muito verdadeiro, dizia o seguinte: não deve tentar entrar na igreja visível quem ainda não faz parte da igreja verdadeira. Ele não tem o direito de juntar-se à organização externa se não se agregou primeiro à organização secreta, entre aspas, através de uma fé viva em Cristo. Quem dá a volta pela porta e pula o muro, entrando na igreja exterior sem ser crente em Cristo, longe de ser salvo, Cristo vai dizer que você é ladrão e salteador, porque você subiu para outro lugar sem passar pela porta. Continuou Spurgeon dizendo: eu creio que agimos corretamente ao submetermos a admissão de membros à voz de toda a igreja. Creio que agimos certo ao examinarmos os candidatos para ver se é possível crer em sua profissão de fé e se sabem o que estão fazendo. Porém, a nossa avaliação, ela não é mais profunda do que a nossa pele. Não podemos sondar o coração, e o melhor juízo de muitos homens cristãos, o mais honesto, merecedores de grande respeito que seja, é uma base muito pobre para alguém se apoiar. Se você não tem Cristo, seus certificados de igreja são papéis para o lixo, porque a única maneira de entrar na igreja real, vital, viva de Cristo, é voltando-se para Cristo, porque Ele é a porta de entrada na igreja. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, irmãos, disse Jesus. E isso significa, preste bem atenção nisso, que a única maneira de se entrar para a igreja pela qual Jesus voltará e a qual Ele vai levar para estar onde Ele estiver, a única maneira, a única porta é Ele mesmo, nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Você é parte da igreja. Você é membro de alguma igreja local? De que maneira você entrou nessa igreja? Ou quando você entrou? Faz parte da igreja visível, igreja local, e da igreja verdadeira, a igreja de Cristo, organismo vivo de Cristo, corpo de Cristo. Você é parte. Uma questão, irmãos, nós pensarmos. A igreja
importante nós temos convicção de que fazemos parte dela. Se você entrou pela porta da frente, que é Cristo, então você pode dizer que sim, faz parte dela. Porém, se por alguma razão, se você entrou por alguma outra razão, que não foi a sua conversão a Jesus, entrou, portanto, por alguma janela, entre aspas, ou pela porta dos fundos, ou pulou o muro, então você não pode dizer que faz parte daquela. Pode vir a fazer quando se converter a Jesus, mas ainda não. Porque a única maneira de se entrar para a igreja verdadeira é o Senhor Jesus. Eu quero encerrar, irmãos, contando duas histórias interessantes para os irmãos. A primeira delas diz assim: sentadas em roda no varandão da casa, as crianças começaram a brincar de faz de conta. A criança gosta muito disso, né? Alguns adultos também. Lá fora caiu uma chuvinha gelada e fina. Deixa estar que muitas vezes as verdades dos adultos não passam de faz de conta, enquanto faz de conta das crianças não raro exprimem grandes verdades. O mestre deu a primeira deixa: se eu fosse um sapato, contou um garotinho, e ele disse assim: se eu fosse um sapato, eu queria ser o sapato do Pelé. Eu era um sapato rico, só andava de avião, vivia no lixo, no luxo, né? Ah, e se eu fosse um sapato, deixa ver, vacilo Ronaldo, leva o dedo indicador à face, já sei, eu era o sapato do presidente do mundo. Por que roda? Olha, eu teria milhões de soldados e ministros para fazer tudo o que eu mandasse. Era só apertar o botão e apareceriam correndo. Ninguém botava guerra contra mim. O mestre aponta para o terceiro da roda, um menino franzino de óculos e feições finas, que parecia não estar muito ligado na brincadeira. Se eu fosse um sapato, eu queria ser o sapato do astronauta que pisou na lua primeiro. Eu seria o sapato mais famoso da história, seria visto pelo mundo inteiro na televisão. Disse ele. Ao seu lado estava Cristina, de 9 anos, moreninha, de olhos grandes. O desafio era difícil. Quem poderia vencer a riqueza, o poder ou a fama? Mas Cristina diz assim: se eu fosse um sapato, eu queria ser a sandália de Jesus. Por quê? Isso era coisa. Porque o sapato do Pelé, quando ele morrer, vai para o pé de um pobre, e depois vai para a lata de lixo. Aí sim o lixo, né? O sapato do presidente vai com ele para o caixão, para debaixo da terra. O sapato do astronauta, quando ele morrer, vai para um museu. Mas se eu fosse a sandália de Jesus, quando Jesus subiu para o céu, eu iria junto com ele. Por quê? Faz parte de Jesus. Se faz parte de Jesus, faz parte da igreja. A outra história, irmãos, vem de Alberto Peters, em seu livro Divino Senhor e Salvador. E ele fala de um cristão que não tinha muita instrução, mas que tinha uma profunda convicção da salvação e conversão. Todo mundo chamava de velho Pet. Um dia, enquanto conversava com o Dr. Peters, ele disse: se Deus me levasse para bem perto da entrada do inferno e me dissesse: é para aqui que você vai, esse é o seu lugar, eu dizia para ele: está certo, Senhor, eu venho para cá. Mas se eu tiver que entrar no inferno, o seu Filho querido, Jesus Cristo, terá que ir comigo, porque eu e ele agora somos um, e não podemos mais ser separados. Então, se o Senhor me mandar para aqui, teu Filho tem que vir comigo. Isso, irmãos, é fazer parte da igreja de Jesus, é estar unido a Cristo, é fazer parte de Cristo, é estar sobre Cristo, é dizer como o apóstolo Paulo: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive agora através de mim, e a vida que agora vivo pela fé, Filho de Deus que me amou. Isso, é assim que a gente faz parte da igreja. Aí vem batizar, faz parte, trabalhar, faz parte, um monte de coisa faz parte, mas esse monte de coisas, seja o que for, por mais importante que for, se não vier depois, por isso, quando Jesus voltar, diz a palavra, muitos vão chegar diante dele, diante da ordem de irem para outro lugar que não é o céu,
vão dizer assim: oh, mas nós fizemos muita coisa, fomos membros lá da igreja tal, e lá nós trabalhamos assim, assado, fizemos coisas maravilhosas, grandiosas. Ele vai dizer: afastaram de mim porque eu não os conheço. Fez apenas parte da igreja visível, mas não fez parte da igreja verdadeira, porque não está unido de verdade ao Senhor. A razão do Natal, a razão de Jesus vir é formar a sua igreja, formar um povo que se constitui para ele um grande tesouro, uma pérola de grande valor, que ele voltará para buscar. Você faz parte desse grande tesouro, faz parte dessa pérola de grande valor, está em Cristo, entrou por Cristo, através de Cristo. É importante você refletir nisso. É muito importante você refletir nisso, porque o que está em jogo é algo de mais precioso que você possui. E é sua alma. Se Jesus fosse voltar hoje, ou se fosse partir hoje, para onde você vai? Onde você vai estar? Depende. Se você está unido a Cristo, unido a Ele, você continuará. Se você não está unido a Ele, separado dele, você vai ficar com você. Não entrou por Ele que é a porta, não entrou por Ele que é o caminho, que é a verdade, a vida, sem o qual ninguém, se não for através do qual ninguém vai. Pense nisso. Você é parte da igreja. A igreja não é uma denominação. A igreja é um organismo vivo, é o corpo de Cristo. Isso é igreja. Você é parte da igreja. Jesus Cristo vai levar você, quando levar a igreja, você vai estar junto, porque é parte da igreja, é parte do corpo de Cristo. Vamos orar.